Muitas pessoas conhecem a história de seu filho, que ficou famoso nas Escrituras Sagradas como sendo o pai da fé. Mas quem, afinal de contas, foi o pai de Abraão? O seu nome era Terá, também chamado de Taré. Qual era a sua origem, a sua história? Será que ele também acreditava no Deus Todo-Poderoso de seu filho, Abraão? A maioria das pessoas quase não fala nada a respeito deste personagem muito interessante das Sagradas Escrituras. E neste vídeo eu irei falar a respeito de sua história, origem e muito mais. Por isso, deixem os seus likes, os seus comentários e fiquem com mais este vídeo do canal Mistérios de Elohim. A maioria das pessoas conhece o seu filho, Abraão, aquele que se tornou o pai da fé, o pai do povo israelita e de várias tribos árabes, do povo árabe. Mas quem, afinal de contas, foi o pai de Abraão? Um grande homem de Deus, com uma grande história na Bíblia Sagrada, sendo considerado amigo de Deus e pai da fé. Quem será o pai de Abraão? Afinal de contas, um homem com uma grande história como Abraão precisa ter um pai com uma história no mínimo interessante. Vamos começar primeiramente com o nome do pai de Abraão, Terá ou Taré. O nome Terá ou Taré é proveniente do sírio antigo, também conhecido como aramaico antigo, segundo o assiriólogo Peter Some, especialista em línguas antigas e nomes de regiões e lugares bíblicos. O nome Terá é proveniente do aramaico e pode significar um viajante ou até mesmo peregrino. Em hebraico fenício, o nome Terá tem o significado de estação, posto ou parada, em referência aos alojamentos que ficavam no meio dos desertos para aqueles que andavam aí nas caravanas e eram viajantes. A figura de Terá, portanto, é uma figura bíblica e ele é tido e listado como sendo filho de um homem chamado Naor, da linhagem de Sem, e ele também é pai do próprio patriarca Abraão. Como tal, ele é descendente de Sem, um homem semita da Mesopotâmia, da linhagem de Arfaxade. Terá é mencionado nos livros de Gênesis, no capítulo 11, nos versículos 26 e 27, também no livro de Josué, no capítulo 24, no verso 2, em 1 Crônicas, no capítulo 1, versículos 17 a 27, e ele também é mencionado em Lucas, no capítulo 3, versículo 34 a 36, no Novo Testamento. A Bíblia vai nos informar que Terá, ele teve pelo menos 3 filhos homens e uma filha mulher, que são mencionados, mas é provável e totalmente possível que ele tivesse também outras filhas e outros filhos. Mas estes eram seus filhos principais, sendo eles Haram, Nahor e também aí o próprio Abrão, que logo após se tornou Abraão. Nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que Terá, ele foi um homem polígamo, isto é, ele teve mais de uma mulher em sua vida, ele possuía mais de uma esposa. E nós podemos saber disso quando nós lemos e sabemos que Abraão disse que Sara era a sua irmã por parte de seu pai Terá, e não por parte de sua mãe. A Bíblia não nos informa o nome das esposas de Terá, apenas a tradição antiga do livro dos Jubileus, que é a mais antiga de todas, vai nos fornecer o nome da esposa de Terá e mãe de Abraão, ou supostamente a mãe de Abraão. O seu nome, segundo o livro dos Jubileus, era Edna ou Edna, a esposa de Terá e mãe de Abraão. Curiosamente, o livro dos Jubileus vai nos dizer e vai nos informar que o pai de Edna se chamava Abram. Alguns intérpretes que consideram o livro dos Jubileus como um livro bíblico, como está no cânon dos cristãos da Etiópia, consideram que Edna, ela tinha um pai que se chamava Abram, e o nome do filho de Terá foi colocado justamente Abrão por conta do pai da mãe de Abraão, que seria Abram. Nós podemos dizer que por Terá ser um homem polígamo e nós termos aí biblicamente aí evidências de que ele teve mais de uma esposa, nós podemos dizer que ele teve 2 esposas em toda a sua vida.
Numa análise cronológica da linha temporal, nós podemos dizer que Terá muito provavelmente nasceu em 2200 a.C. e que, no caso, o seu filho nasceu em 2000 a.C. Nós chegamos a essa conclusão porque nós sabemos que Terá viveu seus incríveis 205 anos de idade. Ou seja, nós podemos entender que o pai de Terá muito provavelmente viveu numa era sargônica, ou o final da era sargônica de Sargão, da Acádia, e muito provavelmente Terá viveu e nasceu aí com a era, no caso de Naram-Sin. No livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 2, nós temos Josué falando ao povo a respeito de suas origens e também de seus antepassados, que serviam a outros deuses. Aí nós temos então uma visão de que Terá foi um homem idólatra. Acompanhe comigo agora a leitura. Então declarou Josué a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo, além do rio o Eufrates, viviam vossos antepassados, onde cultuavam e serviam a outros deuses. E inclusive Terá, pai de Abraão, que era pai também de Naor. Aqui nós temos um versículo que fala a respeito da idolatria e do paganismo na casa de Abraão. Muito antes aí de Abraão era Terá, e muito antes de Terá era, no caso, seu pai Naor, e portanto antes de Naor era seu pai Serug. Curiosamente, nós entendemos que a linhagem de Sem, ela preservou algumas características da fé monoteísta, da fé em Deus, na fé do verdadeiro Deus, no Deus de Noé. Porém, essa fé foi acabando se tornando fraca ao longo dos anos, ao longo dos séculos, e acabou se perdendo entre os próprios semitas. Curiosamente, existe uma obra muito respeitada chamada O Deus dos Semitas, obra que vai falar o seguinte: O Deus dos Semitas, página 49, Ilu, um Deus pessoal. Lagrange, o especialista, acha provável a existência de Ilu como nome próprio de um deus. De fato, muitos nomes teofóricos aparecem supor aí a existência de um deus Ilu, e assim Lagrange interpreta um nome teofórico do obelisco de Manintusu. Do mesmo modo, o nome próprio Shuma Ilu La Ilia, traduzido por Rommel, se Deus não é meu Deus, não tem sentido algum. Para dar-lhe algum sentido, é preciso traduzir, se Ilu não é meu Deus. Os nomes compostos com Ilu são bastante frequentes. Os escritos de El Amarna fornecem em língua babilônica alguns dos nomes teofóricos com Il, por exemplo, Il Milki, Milki Ili, Ben Il, Libnil Il, príncipe de Laquish, Shabi Il, Ili Milku. Em acádico, os nomes formados com Ili ou Ilu são frequentemente usados, por exemplo, Ili Bani, Deus é meu Criador, Ili Inan, Deus tem piedade, Ili Beli, Deus é o Senhor. Para aqueles que não sabem, a presença do monoteísmo misturado com politeísmo é frequente na família de Abraão, e nós podemos constatar isso quando Abraão manda chamar uma das filhas da sua parentela para ser esposa de seu filho Isaque, uma mulher da sua mesma ascendência semítica e que também servia ao Deus Todo-Poderoso. Nós podemos entender que é provável que o próprio Terá possa ter conhecido e tinha ciência a respeito do Deus Todo-Poderoso, porém preferiu ser idólatra. Em outra questão, nós também podemos analisar que não apenas Abraão creu no Deus Todo-Poderoso e o serviu, mas como também seu irmão Naor, visto que, no caso, a mulher que Abraão acabou colocando para ser esposa de Isaque era uma mulher de sua linhagem, e essa mulher era filha de Betuel, Rebeca, e ela também cria no Deus Todo-Poderoso. Outros exemplos de pessoas, ou pelo menos personalidades bíblicas que também acreditavam no mesmo Deus de Abraão, é o próprio Melquisedeque, e que Melquisedeque não era apenas uma pessoa que cria em Deus, mas era um sumo sacerdote. A incrível obra O Deus dos Semitas ainda continua dizendo o seguinte: por isso, Levick, o especialista, conclui, é certo que os proto-semitas da Mesopotâmia adoravam um deus Ilum, e é também certo que até agora não se descobriu nenhuma menção de uma
parede ou alguma pedra ou alguma imagem de sua aparência, e é provável até mesmo que ele não tinha uma imagem. O especialista Cross também afirma: no semítico oriental também se encontram testemunhos muito antigos do emprego de Ilu como nome próprio de um deus pessoal. Nas mais antigas fontes paleoacádicas costuma aparecer Il sem desiniência, o que nas formas predicativas indica claramente que se trata de um nome próprio. Para o especialista Cross, não há dúvida alguma que em muitos nomes teofóricos Ilu é o nome próprio de um deus pessoal. Esse é o caso, por exemplo, nos nomes de parentesco Abu Ilum, Ilu é pai, Ahu Ilum, Ilu é irmão, entre outros. Ou em outros tipos de análogos, Ilu Bani, Ilu meu criador, Ilum Kurad, Ilu é guerreiro, ou os quais oferecem a imagem de um Deus pessoal como protetor, criador, é Deus do Pai. O especialista Gelb finaliza e chega a dizer que o frequente emprego de Ilu nos nomes teofóricos acádicos parece indicar que o deus Ilu era divinamente o principal deus no período pré-sargônico. Existem muitos mistérios a respeito da vida de Terá, se ele creu ou se ele deixou de ser idólatra, mas a verdade é que quando nós lemos Gênesis e fazemos um comparativo com Atos, no capítulo 7, o depoimento de Estevão, então o sumo sacerdote interpelou a Estevão: porventura são verdadeiras essas acusações contra ti? Diante disto, declarou Estevão: caros irmãos e pais, ouvi-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele ordenou: sai da tua terra, da comunidade dos teus parentes e vai para onde eu te mostrarei. Ou seja, nós podemos entender através de Atos, no capítulo 7, no versículo 1, 2 e 3, que no caso o próprio Deus chamou Abraão ainda estando na Mesopotâmia, ainda estando em Ur dos Caldeus. E nós sabemos que Abraão, ele levou consigo o seu pai, também a sua esposa, Ló, e muito provavelmente o próprio Naor também foi com ele. É provável que todos eles aceitaram aí a visão que Abraão teve com o próprio Deus. E por conta disso, o seu pai Terá também foi junto com ele para a terra de Canaã e acabou ficando em Harã, onde morreu com os 205 anos de idade. Mas me diga você, acha então que Terá acreditou em Deus ou permaneceu sendo idólatra? Escreva aqui nos comentários e até o próximo vídeo do canal.